Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que neste momento vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Fique conosco até o final desse vídeo e vamos meditar juntos na palavra do Senhor nesta manhã. O tema é Jesus entre dois ladrões. Amém? Jesus entre dois ladrões. O santo entre os dois ladrões. Um da direita, outro da esquerda. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 27, versículo de número 38. Mateus 27, versículo 38. Diz assim: e foram crucificados com ele dois salteadores, ou seja, dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. Somente esse versículo. Amados, nós quando nos deparamos com esse versículo, todos sabem, todos que têm conhecimento dessa passagem, já sabem que o ladrão da esquerda criticou Jesus. Ele fez tipo um desafio com Jesus. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Ele desafiou Jesus. Ele não creu, ou seja, fez ali um desafio, ou seja, ele não acreditou, na verdade, que Jesus era o Filho de Deus, e lançou ali um desafio: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Se você tem tanto poder assim, desça da cruz, salva a ti mesmo e salva nós. Muitas das vezes em nossa vida, nós nos deparamos com vários desafios. Por que você está passando por isto? Você não é um crente? Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos desafios nós deparamos pela frente? Quantos desafios surgem em nossa vida? Você é um crente? Por que você está desempregado? Você não diz que é crente? Por que o ímpio aí, a pessoa que não é crente, tem um carro novo e você anda de bicicleta ou às vezes a pé? Isso é comum, meus amados. É comum. Os desafios na nossa vida são constantes. São constantes os desafios. Por que você está passando por essa situação? Por que você está desempregado? E as pessoas começam a nos colocarmos contra a parede. Você não é crente? Jesus não cura? Por que você está doente? O diabo usa muitas vezes as pessoas para nos atacar, nos criticar, tentar roubar a nossa fé. E nós passamos por momentos estreitos em nossa vida. Momentos difíceis nós passamos. Mas não podemos jamais perder a nossa fé, a nossa confiança, a certeza da nossa salvação. O mais importante,
A nossa matéria não vale nada. Não serve para nada. Não podemos perder o contato com Deus. Não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Se o Senhor Jesus tivesse naquele momento provado para aquele homem que ele era o Cristo e descesse da cruz, toda a humanidade estaria perdida. Porque ele veio para isto. Ele veio para esse sacrifício. Era propósito de Deus. Jesus morrer entre dois ladrões foi tudo plano de Deus, projeto de Deus. Ele foi colocado entre dois ladrões. Só que aquela cruz não era para Jesus. Era para nós. Aquela cruz do meio era para nós. Jesus tomou o nosso lugar. Não, mas irmão Demar, eu não sou ladrão, nunca roubei. Jamais poderia ser crucificado entre dois ladrões. Ser melhor que ladrão? A Bíblia diz que todos pecaram. Ladrão comete pecado, mentiroso comete pecado, adúltero comete pecado. Pecado não tem natureza, classificação de pecado. O ladrão é um pecado maior, o adúltero é um pecado menor, o mentiroso é um pecado menor. Pecado é pecado. Mentira é pecado. Engano é pecado. Falsificar é pecado. Adulterar é pecado. Soberba é pecado. Mágoa no coração é pecado. Falar mal do próximo é pecado. Matar é pecado. Roubar é pecado. São muitos os pecados. Se eu fosse discriminá-los aqui, ficaria o dia todo. Seria um vídeo muito longo. E aquele ladrão, quando ele disse para Jesus, se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Não foi o ladrão que estava falando. Você nunca ouviu um pastor falar isso. Já ouviu? Você já ouviu um pastor, algum pregador? Talvez possa. Eu nunca ouvi um pregador falar isso que eu vou falar agora. Não foi a boca daquele ladrão da esquerda que disse aquela palavra. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. O Senhor salva a ti mesmo e salva a nós. Foi isto que eu li aqui? Eu li aqui que ele foi crucificado entre dois ladrões. Vamos mais para frente? Vamos mais para frente? Mais para frente aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39, diz o seguinte: um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo, blasfêmia, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O que Satanás diz? Quando Jesus estava no deserto, o que ele diz? O que ele disse, Satanás? O que Satanás disse em São Mateus, capítulo 4, versículo 3?
São Mateus 4, versículo 3, o que Satanás disse? E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Transforma em pães. O que Jesus respondeu para ele? Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo fez uma proposta para Jesus daqui da terra. Uma proposta. Ao mesmo momento, no mesmo tempo, o diabo estava desafiando Jesus. Assim como lá na cruz, ele usou a boca daquele ladrão do lado esquerdo, que estava da esquerda de Jesus, ele usou a boca do ladrão para dizer: se tu és filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós. E aqui ele já tinha dito lá no deserto, há praticamente 3 anos atrás, no início do ministério de Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Porque Jesus estava com fome. O diabo sempre usa a serpente. Mas aqui para Jesus no deserto, ele veio. Ele mesmo veio. Ele mesmo se apresentou. Ele não usou ninguém. Nem serpente, nem a boca de uma pessoa. Ele veio em espírito maligno para confrontar o mestre, permitido por Deus, porque no capítulo 4 de São Mateus, diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quantos desertos, amados, meus irmãos e amigos, quantos desertos que nós temos passado pela nossa vida. Quantos desertos nós temos enfrentado. E sempre no deserto, Satanás, ele está sempre por perto para nos confrontar, nos desafiar. Você não é um crente? Por que você está desempregado? Você não é um crente? Por que você está doente? Você não é um crente? Por que você está levando uma vida dessa? Você não é um crente? Por que tudo isso está acontecendo com você? Por que esse mal? Jó. Quando Jó estava naquela situação difícil, quando Jó estava naquela situação difícil, enfermo, doente, leproso, Satanás usou a boca da mulher de Jó. Jó, amaldiçoa teu Deus e morra. Amaldiçoar a Deus e morrer. O que Jó respondeu para ela? Você fala como uma louca. Jamais. Eu poderia, porventura, receber de Deus somente o bem, não o mal? Somente o bem? Ele estava em prova e não sabia. Mesmo assim, contudo, Jó conservou a sua integridade diante de Deus. Às vezes, Deus permite nós passarmos por estreitos em nossa vida. Enfermidades, Deus permite você passar pelo deserto, por enfermidades.
para provar a sua fé, provar se você é fiel, se você é perseverante. Amados, Deus permite nós passarmos por momentos difíceis. E às vezes o deserto é longo. Ah, irmão, eu estou com enfermidade no estômago há muito tempo. Irmão, eu estou com enfermidade. Eu faço hemodiálise há muito tempo. Muitos que faziam comigo desde o início já morreram. Eu estou lá, fazendo hemodiálise. E Deus está me conservando. É porque Deus está com você. Porque Deus está com você. Ele diz que jamais te abandonarei. Mesmo que a mãe abandone o filho que ela ama tanto, que ela abandone e deixe, eu jamais te deixarei. Nós somos falhos. Somos falhos. O homem não é perfeito. Perfeito é só Deus. Amados, nós somos muito falhos. Falhos. Não somos perfeitos. Não existe ninguém perfeito. Às vezes nós queremos cobrar de alguém. Às vezes nós queremos cobrar de alguém. Irmão fulano ou irmã fulana fez isso, fez aquilo. E não olhamos para nós mesmos. Quanto nós erramos. O quanto nós falhamos. Às vezes queremos manter uma boa aparência por fora. Às vezes queremos manter aquela aparência para que todos olhem para nós. Ou seja, olhem para nós e nos vejam uma boa aparência. E às vezes nos enganamos com as aparências. Às vezes nos enganamos com as aparências. Vestido de ovelhas e somos lobos. Ou muitos se vestem de ovelhas e são lobos. Mas que possamos ser por dentro o que nós somos por fora. Não são as vestes que demonstram o nosso caráter. Não é o seu terno, seu paletó, seu terno, a sua aparência, a sua elegância, o seu falar bonito. Aquele pastor, aquele irmão é usado por Deus, prega tão bem. Prega tão bem na igreja. Irmãos, que bênção! Ele é usado por Deus grandemente, né, irmãos? Siga ele. Siga os passos dele. Ele sai da igreja, você segue ele. Até a casa dele. Até o trabalho dele. Fica seguindo ele de longe. Ele tem que ser o que ele prega lá na igreja, lá no púlpito, lá na tribuna. Ele tem que viver o que ele prega. Mas muitos não vivem o que pregam. Muitos só mantêm as aparências. O homem tem que lutar contra si mesmo. A nossa tendência é ser soberbo.
vaidoso, soberbo, ganancioso. Só nós que temos razão. Os outros não têm razão. Só nós. Só nós que queremos os primeiros lugares. Só nós que queremos os melhores cargos. Nós queremos sempre ser melhor que os outros. Queremos sempre ser líder. O homem quer ser líder. Vamos para a política. Ele se candidata a um vereador. Torna-se um vereador. É eleito vereador. Depois de 4 anos já não quer mais ser vereador. Ele quer ser um deputado estadual. Depois ele quer ser um prefeito. Depois ele quer ser um deputado federal. Depois ele quer ser um senador. Quer ser um governador? Depois ele quer ser um presidente da República. Cargo máximo da nação, da hierarquia política. Presidente da República. E na igreja? É um porteiro. Quer ser um diácono, coordenador, obreiro. Quer ser um presbítero, evangelista. Quer se tornar um pastor. Quando se torna um pastor, ele quer se destacar. Ser o maior de todos, o líder dos pastores. Depois ele não se conforma. Ele quer ser o presidente de um ministério. Ele quer ter um ministério próprio para ter em si a fama. Ou seja, ele quer comandar outras pessoas, ao invés de ser comandado. Ao invés dele ser submisso, ele quer submeter. Não estou falando de todos, não quero generalizar, mas sempre tem alguém que não se conforma na sua posição ministerial. Sempre quer subir um degrau acima. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ver o que diz? O que diz? Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Foi Deus quem colocou cada um na sua posição. Se eu não posso ser um pastor, eu tenho que ficar na minha vocação. Não adianta eu querer subir um degrau se eu não fui chamado para aquele degrau. Não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Vamos para a questão profissional. Se eu sou um pedreiro, eu sou um pedreiro, não posso ser um azulejista, ou um encanador, um eletricista. Agora, tem pessoas que têm várias profissões. Ele exerce várias funções. No meu caso, eu na área de construção, eu faço quase todo tipo de serviço. Eletricista, encanador, pedreiro, pintor. Eu consigo fazer. Porque Deus me deu talento para isto. Então, na igreja também tem pessoas que têm o talento que Deus chamou para várias funções. Tem outros que não. Se ele não foi chamado para ser um pastor, ele jamais poderá ser um pastor. Se ele foi chamado para ser um pastor,
Não adianta alguém querer barrar ele. Se ele tem a chamada para ser um pastor, um líder, ninguém vai segurar ele. Ele será um líder, você será um líder, porque Deus te colocou aí. Mas se Deus não te colocou, não adianta. Temos que ficar na vocação que fomos chamados. Eu não sei qual a vocação que Deus me chamou. Eu sei que eu estou gravando um vídeo porque Deus me deu essa inspiração. Deus me deu esse entendimento. Eu tive um certo dia um desejo de postar vídeos. E vários vídeos com vários temas eu tenho postado. E peço a você que compartilhe com os irmãos este vídeo, para que muitos acompanhem nós em nossas mensagens. Outras mensagens que eu tenho postado nesse canal. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Pois é. Compartilhe com os irmãos. Deixe o seu like também, joinha, para nos fortalecer no nosso canal. Amém? Vamos fazer o resumo dessa mensagem. O ladrão da direita. Pessoa que eu estava esquecendo, né? Só falei do ladrão da esquerda. O ladrão da direita, que estava à direita de Jesus. Outra natureza. Humilde. Exemplo de humildade. O que ele disse? Quando Jesus foi questionado, o que ele disse? O que ele disse para o outro, repreendendo o seu amigo? Versículo 40, Lucas 23 e 40, diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Estando na mesma condenação, nós, o 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Amados, como que ele pôde testemunhar de Jesus ali? Será que ele conhecia Jesus? Será que antes dele se tornar um ladrão, ser preso pelo seu delito, ou os seus delitos, será que ele participou de alguma pregação de Jesus? Viu algum milagre de Jesus? Porque ele afirmou com muita convicção, com muita clareza: este nenhum mal fez. Então ele conhecia Jesus? Ou será que ele tinha informações de Jesus? Lá de dentro da cadeia alguém falava: olha, naquela época não tinha celular para a pessoa comunicar, passar WhatsApp, mas a notícia chegou, talvez ele estava preso, a notícia chegou até o presídio: olha, tem um homem assim, assim, assim. E de repente ele se encontra à direita desse homem, que fazia milagres, só fazia o bem, alimentava as pessoas famintas, ressuscitava mortos, curava cegos. De repente ele se encontra do lado direito desse homem. E o outro do lado esquerdo era amigo dele, porque ele falou: você nem sequer teme a Deus? Deus, ali do lado dele, todo machucado, todo ferido, cheio de sangue, ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça, todo machucado, seminu, cheio de vergões, dos chicotes dos soldados romanos, todo ensanguentado, e ele chamou de Deus. Você nem mesmo teme a Deus? Ou ele se referiu
ao Deus, Pai daquele que estava ali. Você nem sequer teme a Deus, estando na mesma situação, na mesma condição, na mesma condenação? Nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal fez. Amados, que coisa tremenda. Os ladrões estavam ali, na mesma condenação, pena de morte, na cruz. Lá embaixo, muitas e muitas pessoas contemplando aquele ato. Muitos sorriam, maneavam a cabeça, dizendo, salvou a tantas pessoas e não pode salvar a si mesmo, zombando de Jesus. Um espetáculo, cena de filme, coisa tremenda. E ali, Jesus calado. Jesus calado. Jesus calado. Aí ele disse uma palavra que tocou Jesus. Quando você diz uma palavra que toca o mestre, não tem jeito. Quando você abre sua boca e diz uma palavra que toca o coração de Deus, Deus fica emocionado. Jesus, naquele momento, sentiu um refrigério. Quando aquele rapaz disse, você nem mesmo teme a Deus? Aí ele olhou para Jesus, ou ele disse sem olhar para Jesus. Não sei, a Bíblia não fala, não dá-nos esse direito de afirmar como foi aquele diálogo entre ele e o mestre. Ele disse assim, essas palavras. No versículo 42. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim, que eu sou um pecador. Lembra de mim, que eu sou um pecador. Naquele momento ele se arrependeu. Ele não sabia o que Jesus ia responder para ele. Nós sabemos, porque nós já lemos a Bíblia, e nós temos aqui, já sabemos a resposta. Mas ele não sabia o que Jesus ia responder para ele. Mas as palavras dele foi tão forte que tocou Jesus. Lá no íntimo de Jesus. Lá no íntimo. Você nem mesmo teme a Deus, está na mesma condenação. Tocou Jesus. Jesus falou, pera lá, mas do meu lado tem alguém. Jesus estava ali como homem. Como você, como eu, ele estava ali. Jesus estava ali na cruz, crucificando o homem pecador. Ele veio como homem, para morrer como homem, para salvar o homem. Aquele sacrifício era para nós. Jesus tomou o nosso lugar e se ofereceu por nós, para Deus, como um cordeiro, mudo, como ovelha muda. E ali Jesus, quando ouviu da parte daquele ladrão da direita, ouviu aquela voz. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus poderia dizer para ele, eu não vou lembrar de você, você é um miserável pecador, você é um ladrão, me colocaram aqui entre dois ladrões. Não existe pecado
Só blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele não pecou contra o Mestre. Ele tinha cometido pecados. Ele era um ladrão, salteador. Mas perante o seu Jesus, ele reconheceu Jesus como Deus. E naquele momento, Jesus disse, nas suas últimas palavras, as suas últimas palavras, Jesus já não tinha mais sangue no corpo. Cãibras, pregado, sangue descendo no rosto, sangue descendo na face, nos olhos. Jesus fraco, com sede, numa posição na cruz, pregado ali, suas mãos rasgadas, furadas com cravos. Jesus estava no limite do ser humano. Jamais um homem chegaria aonde Jesus chegou. Na hora que pregasse o primeiro cravo, o homem já morreria. Jesus foi até o limite, até a última gota de sangue sair do seu corpo. Jesus sem forças, sem condições físicas, Jesus ainda conseguiu falar algumas palavras. Eu creio que Jesus não falou com voz muito alta, porque ele estava fisicamente sem forças. Eu creio que foi mais ou menos assim. Eu sinto, a Bíblia não fala com clareza, mas eu sinto que foi mais ou menos assim que Jesus respondeu para aquele ladrão da direita. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus balbuciou com as palavras bem baixinhas, porque estava fraco, sem sangue, já nos últimos minutos de vida. Porque depois de alguns instantes, se fez trevas, no versículo 44, escureceu o sol, e no versículo 46, Jesus, clamando com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então foi as derradeiras palavras de Jesus, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Depois a última palavra de Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Amados, ficamos com essa palavra. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?